Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, o seu propósito, o seu plano, quando nós aprendemos a agir como Cristo, nós nos tornamos seus imitadores, mas com entendimento, não sem entendimento, não sem discernimento. Conhecer as Escrituras, compreender o que Ele nos fala, o exemplo que Ele nos dá, nós repensamos a maneira de pensar e compreendemos o que Deus deseja, qual é o seu plano e seu propósito. E a gente vê muito exemplo na vida de Cristo, naquilo que Ele fez e o quanto se submeteu à vontade do Pai se humilhando. E mesmo podendo, ou seja, mesmo tendo o poder, Ele não usou deste poder para alcançar os seus interesses, mas sim, Ele se submeteu ao Pai. E o que a gente precisa aprender é a mesma coisa, é nos submeter à vontade do Pai, passar pelos processos que temos que passar, mas de maneira que o Pai seja glorificado, que a sua vontade seja conhecida, que a sua glória seja revelada. Todo o plano e todo o querer de Deus é para que nós o conheçamos e nos submetamos à sua vontade, vivendo a verdadeira liberdade, a verdadeira vida, mas nos submetendo e andando segundo aquilo que Ele planejou, para que o mundo pudesse conhecer o verdadeiro Deus e o quanto Ele nos ama. Cristo se submeteu ao Pai, se humilhou, se sujeitou, passando por aquele processo que é doloroso, penoso, nós sabemos. Tanto que Ele pediu ao Pai se pudesse que o livrasse daquela hora, mas Ele se submeteu. E a gente vê isso justamente em Marcos, no capítulo 15, no versículo 19 e 20. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e vestiram com suas próprias roupas. Então, conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Essa situação que a gente vê Jesus passando, não existe nada mais humilhante para um ser humano, principalmente sabendo que não tinha culpa, que não tinha cometido o erro nem o pecado, que não era digno daquilo. Mas, tendo a multidão sido manipulada, o próprio Pilatos, sabendo que ele não era culpado e que por inveja os religiosos tinham feito aquilo, ele se submeteu ao Pai. Nós precisamos aprender que muitas vezes não se trata do nosso direito, não se trata daquilo que nós queremos ou do que nós podemos ou do que temos, vamos dizer assim, perante leis e perante pessoas, o direito de poder usar. Mas devemos compreender qual é a vontade do Pai e nos submeter, mesmo que seja algo humilhante. Não importa, Cristo nos dá o exemplo. Ele colocou a vontade do Pai acima de qualquer coisa. Não podemos viver sem conhecer a vontade do Pai. Não podemos andar sem entender o que o Pai deseja de nós. Conhecer o Pai deve ser o nosso maior objetivo e propósito, pois é nisto que está a vida eterna. Conhecer o Pai e a Jesus Cristo. Pois nós, ao entendermos quem somos e o nosso papel neste mundo, nós conheceremos o que o nosso Deus deseja e nos submeteremos à sua vontade. Somos chamados para isso. É isso que a gente precisa entender. Não existe outra maneira de viver. Não é buscando somente aquilo que nós desejamos ou que achamos ter vantagem, mas é aprendermos a nos submeter e andar segundo a vontade do Pai, mesmo que seja, como na situação de Cristo, algo tão humilhante como o que ele passou. Mas ele fez o que precisava ser feito para que o mundo pudesse conhecer o amor do Pai e assim receber o perdão. E com a sua ressurreição, a justificação, para podermos, libertos do pecado e sendo tirados das trevas, sermos movidos para o reino de Deus, para vivermos a plenitude da vontade do Pai neste mundo. Que a gente possa compreender e buscar de todo o coração a vontade do Pai e andar nessa vontade, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.
Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.